Bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul. Nós estamos aqui, nós temos uma proposta, um programa na Bandeirantes e já vão para 4 anos. Quando se fala em reumatologia, então é um verdadeiro tabu, né? Bom, não me vai me trazer médico reumatologista aqui. Não, nós estamos falando sobre atividade corporal, sobre reumatologia, sobre problemas. E outra, que eu queria que você também examinasse, no seu bom dia aqui pra gente, no Tudo Azul, é que muita gente também colheu as suas limitações. Então nós temos 2 tipos aqui de problemas dentro de uma academia, dentro de um público de academia, e você hoje é especialista nisso, é que nós temos aqui você pode gerar o que você já gerou, tá? E você já começa falando que reumatologia não existe, né? Reumatismo não existe, existe uma especialidade. Bom dia, Fábio, prazer. Bom dia, Luiz, bom dia aos telespectadores. Como o Luiz ressaltou, primeiro a gente tem que desmistificar a ideia do reumatismo, que o conceito de reumatismo hoje não existe mais, já mudou, e sim doenças reumáticas. E a gente tem inúmeras doenças reumáticas, e dentro dela, cada uma com a sua causa mais bem definida, com o seu tratamento bem definido, e até também, hoje em dia, a gente já sabe que o exercício físico é super importante, não só na prevenção, mas como também no tratamento dessas doenças. As doenças reumáticas já vêm de muito tempo atrás, já tem até histórico de até antes de Cristo já terem detectado doenças reumáticas nas pessoas. Mas só que há poucos anos, só que isso veio se evoluindo e classificando em doenças que são específicas. Até um tempo atrás, por exemplo, só se conhecia os reumatismos de uma forma geral, a febre reumática, e se tratava todo mundo de uma forma parecida. E até a década de 70, um dos tratamentos era o repouso. Era deixar o cara sem fazer exercício nenhum. Eles achavam que o repouso melhoraria a inflamação das juntas. E depois foi visto que não tem nada a ver, que o repouso não melhora, quer dizer, o exercício não piora a inflamação e, pelo contrário, melhora muito das doenças reumáticas. Então isso que é importante saber. E também quanto à ideia de que doença reumática só dá em pessoas velhas, de idade, também é outro mito que assim, não é verdade, até porque as nossas doenças que são mais incapacitantes, que são doenças mesmo que limitam as pessoas, são aquelas doenças que dão nos pacientes jovens, quer dizer, de 20 a 40 anos de idade. E é o público que está ativo no trabalho, que está ativo na atividade física, fazendo exercício físico, e que precisa desse suporte, né, de tratamento, de remédios e também de uma prescrição de exercício físico. E a gente manda essas pessoas para a academia. Isso, então, aí que eu ia falar para você. Hoje em dia, a parte, assim, talvez metade do tratamento da gente se baseia, que a gente chama de tratamento não medicamentoso. Quer dizer, sem remédio. A parte sem remédio a gente trata com exercício, que são específicos para aquela pessoa, com limitação. Então, por exemplo, o indivíduo chega aqui com você na academia e diz: Luiz, eu quero fazer meu programa de atividade física, mas eu tenho uma artrite reumatoide. Sim. Entendeu? Então, você vai prescrever o exercício da tua academia baseado, claro, nas limitações que o indivíduo tem, mas é praticamente parecido com o indivíduo saudável no geral. Fazer exercícios de força, exercício aeróbico. Sim, mas acontece uma coisa, Fábio, em cima disso, eu tenho muito, tanto é que o produtor falou, nós vamos trazer essa linha. Eu falei, bom, é uma linha que, aliás, eu escolhi essa linha. Porque o que nós temos aqui na academia? Aí entra você, né, com muito mais propriedade. Nós temos, assim, muitas limitações. Limitações que pessoas que eles querem praticar o exercício, que eles sempre praticaram exercício, mas a partir de um determinado ponto, e nós temos aqui muitos problemas com o ombro, com o joelho, com o punho. Então, a partir de um determinado tempo, muitas pessoas acordam assim, não sei por que razão, ele acorda já com o ombro totalmente doendo, debilitado, ele não consegue fazer, a amplitude do movimento já está muito deficiente. E é exatamente como você falou, se você ia num médico, numa medicina convencional, a primeira coisa que o pessoal fala, para de fazer exercício. Para tudo. Para tudo e não faz nada, só toma remédio. E a medicina agora
essa medicina contemporânea, a nova medicina, ela fala totalmente o contrário. Então, quantos morreram e quantos vão se salvar? Porque é muito conflitante o que se falava. Nessa hora, o que é importante é esse diálogo da gente, né? Da gente como médico, com o educador físico, com o fisioterapeuta, e dizer, ó, ele pode fazer exercício, mas ele tem essa limitação para esse tipo de movimento. Então, você vai prescrever teus exercícios, evitando os movimentos que vão machucar aquele ombro, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, esse diálogo da gente não é deixar a pessoa de fazer exercício físico, mas fazer... Em que momento, em que época que o reumatismo passou a ser multidisciplinar? Ele passou a depender de vários profissionais. Assim, e se isso é importante, e se comercialmente a indústria farmacêutica está... Eu sei que não está adorando nada, essa nova postura médica. Sim, claro. Que não teve um ponto específico de tempo, mas assim, o que a gente observou... Quais foram as necessidades? Que os exercícios, o que levou a isso? Simplesmente, na década de 70 foi quando começaram a aparecer os estudos mostrando que os exercícios físicos não pioravam os pacientes que tinham artrite reumatoide, que é uma doença superinflamatória. Então, a partir desse ponto, na década de 70, quer dizer, não faz muito tempo, que começaram a ver que o exercício não fazia mal e depois, com o decorrer dos estudos, foram visto que ele é até benéfico, desde que seja feito com uma prescrição individualizada, respeitando as limitações do indivíduo. E aí, a partir desse momento, claro, a importância da multidisciplinaridade, né, de terem várias equipes, assim, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com educador físico, com fisiologista do exercício, para tentar fazer um programa em que abordasse todas as limitações e capacidades do indivíduo. Todas as pessoas, assim, os estudantes de medicina, os residentes, em geral, e residentes de reumatologia, já saem com essa formação de diagnóstico precoce, de tratamento precoce, todos eles saem sabendo usar, alinhar a história, o exame físico do paciente, esses exames que são de ponta, né? E também já saem sabendo a importância que se tem do exercício físico, tanto na prevenção como no tratamento de doenças específicas. Eu vou chamar um comercial para a gente voltar na academia. Olha que nós já disparamos, já estamos lá na frente. Mas a gente vai voltar na academia como que uma pessoa... por que a pessoa tem que procurar o médico e em quais circunstâncias. Então a gente vai examinar isso também e tem o problema do alto risco, que são ex-atletas, pessoas que já são congênitas. Eu acho que também nós temos que examinar por que o alto risco existe e muitos atletas profissionais de futebol, de vôlei, hoje não conseguem nem andar. Então a gente vai falar com o Dr. Fábio Jeniken, que está falando com a gente hoje no Tudo Azul. Até já. Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul. Muito bem, voltamos com Fábio Jeniken. Nós estamos falando sobre doenças articulares. Você vê que o tabu é até meu, né? Não falar em reumatologia é até o meu tabu. O pessoal não gosta, não. Eu falar em reumatismo é um negócio que... Aí fala reumatismo, asilo e começa, né? Hoje, para se formar um médico, os pais que têm filhos médicos aí, né? E eu que estou formando um, que não é meu filho, mas é um protegido meu, e eu vejo quanto se gasta de dinheiro, né? Para se formar um médico, eu falei, puxa vida, mas as coisas não podem ser assim, tão simplórias no Brasil. E depois a medicina, a residência e depois a especialidade. Para chegar no Fábio Jeniken hoje, leva-se muito tempo. O seu pai deve ter investido muito, ou você investiu muito. Então a gente, pelo menos, eu acho que quem está com a doença tem que procurar o médico certo, né? Porque senão complica. É isso, Fábio? Existem várias especialidades, claro, que podem cuidar do aparelho locomotor, mas assim, puxando a sardinha para o lado da gente, o reumatologista é o clínico do aparelho locomotor, ou seja,
Tudo que se trata clinicamente de dor articular, de tecido conectivo no corpo, quem trata é o reumatologista, quer dizer, excluindo os traumas, né, que são fraturas, que é da parte da cirurgia ortopédica, o reumatologista ele está preparado atualmente para dar o diagnóstico. Nós estamos conversando aqui, mas o pessoal em casa ele não divide muito bem assim. O que vai ser ortopedia, o que vai ser reumatologia, que para ele é a mesma coisa. Por isso que ele procura ortopedista. Porque a especialidade que às vezes é mais conhecida e até por causa um pouco do preconceito que diz que o reumatologista é para indivíduo já idoso, que tem mais idade. Então a gente tem que quebrar esse paradigma que o reumatologista ele trata todas as doenças do aparelho locomotor, do esqueleto, que não sejam traumáticas, ou seja, não caiu, não quebrou. Não... Como que a gente pode saber que um lúpus, olha, né? Psoríase, é assim que se fala. Psoríase. E quem que vai falar que psoríase é uma doença reumatológica? É difícil. Para nós, você já levou 5 consultas nas costas de 300 paus, né, para chegar em você. Você entendeu qual é a minha preocupação perante o telespectador? Sim, então assim, de um modo geral, tentando puxar para a especialidade da gente, o reumatologista para doenças do aparelho locomotor e doenças que sejam autoimunes, né, do aparelho conectivo. Então assim, claro que existem algumas doenças, é um leque grande mesmo. A gente teoricamente, estamos preparados para dar diagnóstico e tratar doenças que têm desde a lombalgia, passando pela osteoporose, passando pela artrose, passando pela artrite reumatoide, indo até a esclerodermia, que é uma doença que tem manifestação de pele muito importante. Vai falando o que é, que senão... A psoríase também, que é uma doença de pele, mas que pode ter manifestação articular, que é a artrite psoriásica. Então, lúpus. É um leque grande de doenças mesmo e que é importante a população até conhecer mesmo a especialidade. Inclusive, a gente está aqui em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que tem um site que é o sbr.org.br, em que lá existem todas as cartilhas para essas doenças e as informações das doenças que o reumatologista trata. Então, é um leque mesmo grande, né? Então, antes de tudo, antes de reumatologista, nós somos clínicos, quer dizer, a gente tem capacidade de dar diagnóstico de todas as doenças clínicas do indivíduo, né? E além disso, fazer a parte reumatológica. E a sociedade não está preocupada com isso? Se eu fosse Sociedade Brasileira de Reumatologia, estava preocupada porque é o seguinte, abriu-se o leque, nós vamos criar novas especialidades. E tendo novas especialidades, nós vamos ter novos profissionais. E tendo novos profissionais, nós vamos ter novas associações. Sim, a sociedade... Não tem essa preocupação lá? A sociedade está tão preocupada que eu... Não, você. Nós fazemos campanhas periódicas de esclarecimento de doenças como osteoporose, como lúpus, como artrite reumatoide. A gente tem o Dia Internacional de Combate à Artrite Reumatoide, em que a Sociedade Brasileira de Reumatologia faz campanhas, caminhadas. Fibromialgia, que é uma doença que o reumatologista trata, também existe o Dia Internacional. Você me fala, mas eu entendo isso como dor nas costas. E a fibromialgia, ela é mais psicológica, né? A fibromialgia não. Gente, né? A fibromialgia na verdade não é uma doença específica, a gente trata ela como uma síndrome, porque ela cobre vários sintomas, né, em que a pessoa tem dor no corpo inteiro, principalmente nas articulações. Dá muito em mulher. Tem alteração isso, né? de sono. Mais em mulher. 90% é no sexo feminino, talvez por alguma interação hormonal, mas tem homens também que têm fibromialgia. Muita criança apanhou em casa por causa disso, fica gritando e a mãe pensa que é mãe da criança. Na verdade, a criança não costuma ter tanto a fibromialgia, que é a dor difusa, mas às vezes dor em membros, que a gente chama, que é uma síndrome que às vezes chamam de dor em crescimento. E o correspondente disso no adulto é a fibromialgia. Existe o ponto de vista psicológico, mas é só um dos fatores. Existem outros fatores também, como alteração de sono, que são indivíduos que dormem mal, que têm as ondas de sono são alteradas, e está ligado principalmente... Dormir mal é uma coisa, insônia é outra, né? Sim, ele não é que ele durma mal, ele tem uma alteração no sono, uma alteração orgânica,
nas a ondas insônia de já sono. é outro departamento. E o sedentarismo vem também como um fator de risco para a fibromialgia. 3 coisas eu gostaria que você analisasse aqui, porque isso vai mais de encontro à parte acadêmica de academia de educação física. Seria a obesidade, o estresse e o alto risco, porque nós estamos cansados de falar que ninguém põe na cabeça desse estresse, e principalmente o alto risco, que as pessoas treinam, são taradas em educação. A gente podia falar o contrário, como médico, né? A gente podia falar o contrário. Mas essas pessoas fatalmente vão nos seus 60, de 55 anos para frente, elas vão ter um problema articular. Sim, a gente sabe que os dois extremos são ruins, o sedentarismo é ruim e aqueles indivíduos que treinam muito, que excedem a capacidade do aparelho locomotor, que chama de overuse, às vezes o overtraining também que eles fazem, é ruim. Então o que a gente orienta é que treine numa faixa de segurança, em que você tenha um exercício físico com todos os seus benefícios, aliviando os fatores de risco como obesidade, como fatores cardiovascular, diminuição de pressão arterial, mas que também não entre já na faixa de lesão. Porque da feita que o indivíduo começa a fazer muita lesão, essas lesões vão predispor a ele ter uma doença degenerativa mais cedo. E aí, aos 50, 55 anos, o indivíduo está com uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, um ombro que está muito desgastado, que daí vai impedir de fazer os exercícios físicos mais... É muito visível, sim, ex-atleta, né? Atletas de ponta, sim. Eu acho que normalmente todos têm problema. Os atletas estão nesse extremo, né, de overuse, em que eles vão além do que o sistema locomotor suporta, então eles acabam tendo muita lesão e essas lesões predispõem a doenças degenerativas mais cedo. Outra coisa, e tem muita, olha, isso é uma consulta de graça, hein? Para o telespectador. E tem muita gente que ele é atleta de ponta, eu já vi muito disso. Ele é atleta de ponta em determinado esporte. E ele para. Mas depois de uns 10 anos, ele tem um problema sério, exatamente um tenista, onde ele forçava mais. Mas houve um hiato. E por que acontece isso? Esse hiato é justamente o período de tempo em que você tem a lesão, que você deixa aquela articulação... Sim, mas ele para normal, mas se você for examinar, existem estudos que mostram, se você for fazer uma ressonância magnética, por exemplo, de um ombro e de um punho de um ginasta, tem várias lesões. E ele não está sentindo nada. Então, provavelmente, essas lesões pregressas, isso já se sabe, lesão pregressa faz com que o indivíduo tenha uma doença degenerativa, ou seja, uma artrose mais cedo do que o indivíduo que não tem a lesão. É muito visível isso, é engraçado, né? Estou perguntando para você, já viu muito disso, mas é muito visível quando o cara para mesmo. Porque se ele continua, ele até não tem esse sintoma. Quando ele para, que ele só fica lá no bar, tomando negócio, e fica vivendo o passado, ele fica aquele estágio, daqui a pouco ele trava. É engraçado isso, né? Mas isso daí já não depende muito, claro, da constituição física de cada um, do tipo de atividade que ele fazia no passado, mas hoje em dia o que já se sabe é que se você tem uma lesão, uma lesão de articular, uma lesão de cartilagem ou de menisco, de labrum, isso predispõe a uma doença degenerativa, ou seja, um desgaste daquela cartilagem mais cedo, né? Então, correr é ruim, dar artrose no joelho? Não, desde que o indivíduo não tenha nenhuma lesão pregressa. Mas quando se ele tiver alguma lesão e continuar correndo, aí ele tem mais chance de ter uma artrose de joelho. Mas quando tem artrose, você identifica na ressonância, né? Essa destruição. Não. A artrose já começa da própria história do indivíduo. Ele chega contando pra gente, eu tenho dor no joelho quando eu vou caminhar, eu sinto uma sensação de rigidez no joelho, começa a crepitar. A gente nem precisa de um raio-x ou de uma ressonância, só pela história a gente dá o diagnóstico, por isso que é importante, né, o papel do reumatologista, né, ser procurado de uma forma mais precoce do que deixar essa dor, essa dor está aqui, é porque estou envelhecendo mesmo, e a pessoa deixa adiar uma ida ao médico. Principalmente o sexo masculino, né? Esse não liga mesmo, esse convive com a dor. E acaba por adiar muito o diagnóstico. E você adiando o diagnóstico, quanto mais tardio você
identifica o problema e começa a tratar, pior. Travado o cara fica, travado. É pior. E por que, Fábio, que a recuperação, a reabilitação, aí que eu acho que o reumatologista não pode ficar de fora, ela é muito individualizada. Cada paciente tem uma história, não deveria ser assim, né? Que clínica geral, tal, turma já dá comprimido ao mesmo para todo mundo, a virose é a mesma, tal. Mas aqui eu acho que na sua especialidade, essas partes de reabilitação principalmente, cada pessoa tem pessoas que têm a mesma lesão e levam 1 ano para sarar. Tem pessoa com a mesma lesão nas costas, a mesma abertura muscular, ele fica bom em 1 mês. Você vê muito isso em atleta, a gente tem time de futebol aqui, de basquete, vôlei. Isso começa assim, a reabilitação é super importante, inclusive nós temos um serviço na Universidade Federal de São Paulo de reabilitação em reumatologia, em que a gente estuda e também prescreve para os pacientes que têm doença reumática, então a gente já sabe que não existe uma receita de bolo, que você precisa fazer uma avaliação clínica da história, ver como é que está a biomecânica do indivíduo para prescrever a reabilitação específica para cada caso. Claro que existem recomendações gerais, mas, por exemplo, você que vai treinar um jogador de futebol é muito diferente um treino de um jogador de vôlei. Então, um treino que você vai prescrever, uma reabilitação para um indivíduo que tem artrite reumatoide é diferente do que um indivíduo que tem osteoporose. Então, isso tem que estar fazendo parte, assim como as medicações são prescritas com dose, duração, frequência, a gente também tem o exercício prescrito, que dose que o indivíduo vai fazer, qual é a duração daquele exercício. As consultas são periódicas? Sim, são consultas periódicas. Eu acho que tem que ter acompanhamento. Essa ideia, claro, é uma doença, as doenças reumáticas, a maioria delas são doenças crônicas, ou seja, que a pessoa vai ter durante muito tempo, ou até pro resto da vida, como é a hipertensão, como é o diabetes. Então essas consultas têm que ser periódicas no médico para ir adequando não só a dose de remédio, mas também a dose de exercício físico. A própria evolução da maioria das doenças é uma evolução decrescente na capacidade física se não tratado. Tá? Uma vez que você trata o indivíduo, ele para de fazer essa curva para baixo de incapacidade e fica estabilizado. Ou seja, o tratamento constante, com o acompanhamento constante, ele é fundamental no tratamento e no sucesso desse indivíduo. Hoje em dia a gente consegue ter pacientes com espondilite anquilosante, que é uma doença inflamatória da coluna, artrite reumatoide, ter pacientes com artroses também, que a gente consegue manter esse indivíduo funcional, manter esse indivíduo fazendo as suas atividades do dia a dia e atividades recreacionais, que isso que a gente não conseguiu algumas décadas atrás, através de remédios mais avançados e também com tratamento de atividade física. E eu quebrei teu galho, eu não entrei na indústria farmacêutica, que nenhum médico gosta de falar, mas eu tentei de fora, mas de propósito, né? Porque as respostas eu sei quais são, então já não tento mais. Mas uma última pergunta para você é importante. No que a idade, a terceira idade, a velhice mesmo, no que influi em tudo isso? A nível de reumatologia, por que essas pessoas que passaram de uma certa idade têm tantos problemas? Isso aí já está escrito para ele ter todos esses problemas? Existem as doenças que dão nos mais jovens, que é diferente do padrão de doenças que existem nos mais velhos. Quer dizer, as pessoas mais velhas elas estão mais propensas a ter doenças degenerativas, né, que são de desgaste, que são as artroses, né, de joelho, de coluna, de mão, de quadril. E claro que isso existe um caráter genético também envolvido e também existe uma consequência de tudo aquilo que você fez na tua vida pregressa, né? Então, se você está acima do peso, se você fumou e bebeu muito, não se preocupou em fazer exercício físico, você vai estar mais predisposto a ter mais doença degenerativa. Então, nesse fechar da cortina, que eu acredito que não é fechada a cortina, a gente consegue hoje em dia prolongar mais a vida com qualidade através das tecnologias, tudo isso que nós estamos falando, informação, conhecimento, exercício. Então a gente consegue manter essas pessoas funcionais. Então essa ideia de que terceira idade
é o último, a gente já meio que quebra. A gente tem pacientes com 80, 84 anos, 85 anos na academia treinando. Nós temos aqui com 98 anos, aí a pessoa está treinando. Então, provavelmente daqui, se a gente for fazer essa entrevista daqui mais 40, 50 anos, a gente vai estar falando de pessoas de 110 anos, de 120 anos, provavelmente. Porque se você voltar na história, voltar na Bíblia, pessoas eu com 60, com 50 anos eram considerados muito velhos e incapacitados. E hoje em dia não, a gente consegue dar independência, né, com informação, com diagnóstico precoce, com exercícios que são mais adequados para essas pessoas, entendeu? Então esse é o estímulo que a gente dá de... começou a dar algum clique errado, alguma dor que está diferente, que não foi relacionada a algum trauma, procurar o seu médico, se possível um reumatologista para dar um diagnóstico precoce, quebrar o preconceito de doença reumática só dá em velho, e a gente trata todas as doenças do aparelho locomotor, e tentar sempre adequar esse diagnóstico com a atividade física, que é super importante também para manter. Então, assim, em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente vem fazendo essa campanha de informação para a população como um todo, da importância da especialidade da gente, do reumatologista como o médico que cuida do aparelho locomotor, das doenças autoimunes, dessa procura mais cedo, para um diagnóstico mais cedo e um tratamento mais bem sucedido. E sempre é também essa lição de que a gente não pode trabalhar sozinho, que a gente tem que estar aliado. O educador físico, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, para que a gente tenha um sucesso no tratamento. O médico, o paciente vê a cada 3, 4 meses. O educador físico, o fisioterapeuta, ele vê 2, 3 vezes por semana. Então, se a gente não tiver esses profissionais aliados ao nosso trabalho, a gente não consegue ter um resultado positivo. E tentar sempre adequar esse diagnóstico com a atividade física, que é super importante também para manter. Muito bem. Falamos com o Fábio Jennings, falamos em reumatologia. Na realidade, nós falamos de uma série de coisas, né? Positivo. Muito bem, muito obrigado, valeu. Voltaremos na próxima semana.